Funari, e como era a cultura na antiguidade clássica? Exatamente. A questão da antiguidade clássica ela é específica pelo fato de que você tinha, digamos, dependendo da época, mas nunca muito mais do que entre 1 a 5% de pessoas alfabetizadas. Portanto, o que significa alfabetizado? Significa passar por algum tipo de educação. Ou seja, não havia necessariamente escola, mas algum tipo de preceptor, etc. Quer dizer, um número muito pequeno de pessoas que passavam por uma codificação. No entanto, de qualquer maneira, isso que essas pessoas faziam da elite atingiam os analfabetos, seguramente. Por quê? Porque você tinha obras em praça pública, que o camponês frequentava. No fórum, você tinha lá estátuas. Em Atenas, você tinha lá o Partenon, e os camponeses, fossem analfabetos, estavam vendo. Peça de teatro, né? Aí você tem peças de teatro que os gregos inventaram, digamos assim, tanto as tragédias quanto as comédias, né? São peças que a pessoa, todos assistiam e, portanto, escritas por intelectuais, escritas por pessoas cultas, seguramente. Algumas delas chegaram até nós, são até hoje best-sellers pelo caráter universal, filosófico, né, do seu conteúdo, Édipo Rei e tantos outros, né? De qualquer maneira, mas o mais simples entendia e participava. Então, isso significa que havia, como eu disse, essa interpenetração. Agora, de qualquer maneira, temos que nos lembrar que os registros que nos chegaram no passar dos séculos pela Idade Média foram basicamente, não só, mas principalmente esses formados pela própria elite, porque as pessoas que deixaram registros orais, ou seja, falas, não chegaram até nós. O que escreveram em coisas cotidianas tampouco chegaram até nós, porque foram destruídos pelo tempo. E assim vai. Então, quer dizer, nós temos um registro dessa população comum do dia a dia que vem principalmente pela arqueologia e por sítios excepcionais como Pompeia, que preservam. São coisas muito excepcionais para você preservar, né? Mas o fato é que, quando nós temos acesso por esses lugares preservados, nós vemos que era um espectro muito amplo de culturas e de ideias. E no caso da antiguidade, uma coisa que eu acho que é bom lembrar é que eram sociedades muito variadas e que estavam em contato entre elas e com sociedades externas. Nós, às vezes, esquecemos que, apesar de não terem meios de transporte modernos, são recentes, a África, a Europa e a Ásia estavam interligados por rotas marítimas e terrestres. As ideias passavam da China para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo para a China. Não é à toa que, por exemplo, vamos dar um exemplo, que é o budismo, né? O budismo, que é uma religião que está no meio aí, né? Está no meio desse espaço geográfico que eu falei. E aí ele influenciou o Ocidente e influenciou o Oriente. Outro exemplo que eu vou te dar é da espiritualidade dessa região central que se espraia. A ideia de transmigração, que está também no budismo, transmigração das vidas, das almas. E veja que isso aparece em lugares muito distantes. Então, por que isso? Em parte, pela conexão, que parece, às vezes, era muito longe, e era mesmo, mas a conexão está lá, dada. E isso eu estou citando o Velho Mundo, porque o Velho Mundo ele estava conectado à África, à Europa e à Ásia. Conectado e não estava conectado com o continente americano. Porém, então, quer dizer, realmente isso não estava até a chegada aqui dos europeus.
Mas o continente americano também. Se nós formos verificar tribos indígenas aqui do Mato Grosso, com ligações com a Amazônia, Caribe, Cuba. Então, veja, você está falando em Mato Grosso e Cuba. Então, veja, é uma distância tremenda com contatos. Funari, desculpa te interromper. Foram encontrados artefatos arqueológicos da cultura inca na região de Florianópolis. Dizem que tinha uma rota que interligava, que nunca foi muito bem definida, dos Andes até o litoral brasileiro. Exatamente. Esse é um exemplo que a gente conhecia, essa rota que você fala, pela descrição dos colonizadores que viram que existia. Mas vestígios arqueológicos, que você citou, e eu vou dar uma informação aqui, que é o seguinte: palavras que nós temos e que os índios já tinham, que são lá dos Andes. Exemplo é garoa. A garoa, que é uma palavra quichua, e que estava presente aqui entre os índios, na nossa região, índios tupis, presentes, esse mesmo termo, na região de Argentina, Buenos Aires. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando estive lá em Buenos Aires a primeira vez, me disseram assim, que aquela era Tierra de la Garua. Falei, né? Tierra de la Garua, Terra da Garoa. Aí eu falei, como assim? Aí me falaram, não, porque lá também tem, assim como aqui, né? Tem nebulosidade. E a nebulosidade é rara, né? Na nossa região não é uma coisa assim. Mas nos Andes é que tem a garoa. A garoa é típica de região montanhosa. Então, é interessante isso que você citou. Então, veja, a gente pensa que está tão longe, e está mesmo, do Peru, e, no entanto, desde muitos milhares de anos, isso está conectado. Ok.